Olá pessoal, voltando aqui, Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos continuar nosso projeto de leitura Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. É um projeto bem bacana que eu gosto muito de fazer, de compartilhar com você, porque N.T. Wright como a gente vai falar aqui? É, nessa linha de livros, né, editorial aqui, lendo os evangelhos, Mateus para Todos, ele pega pequenos trechos e comenta. E a gente então lê junto e comenta aquilo que ele traz dentro da nossa experiência de vida para que você seja abençoado também. E aqui é interessante porque nós lemos no vídeo passado, nós vimos no vídeo passado a respeito do sinal do profeta Jonas. Eu havia dito que lá eu havia também tido a oportunidade de levar uma mensagem do profeta Jonas na comunidade a qual eu participo, apoio. E agora a gente vai ler na sequência, em Mateus capítulo 12, 43 a 50, o título que o N.T. Wright coloca é A Verdadeira Família de Jesus. E eu também, faz o que uns 2 meses, levei essa palavra, eu levei uma palavra lá para a comunidade meu Parananguamirim, falando sobre a Sagrada Família, a família de Jesus. Então, a gente vai aqui se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da verdadeira família de Jesus, o que ele quis dizer com isso. Venha comigo, Mateus capítulo 12, 43 e 50, diz assim a verdadeira família de Jesus. Quando o espírito impuro sai de um homem, continuou Jesus, ele vagueia à procura de um lugar para descansar, não encontra nenhum. Então diz, vou voltar para minha casa, aquela de onde saí. E quando ele retorna, ele encontra a casa vazia, limpa e em ordem. Então ele sai e chama outros 7 espíritos piores que ele para se juntar a ele. Eles entram na casa e estabelecem residência ali. E o estado final da pobre pessoa fica pior do que no início. Isso é o que acontecerá com essa geração perversa. Inesperadamente, enquanto ele falava às multidões, sua mãe e seus irmãos vieram e se postaram do lado de fora, esperando uma oportunidade para falar com ele. Olhe, disse-lhe alguém, sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora para falar com você. Quem é minha mãe? Disse Jesus à pessoa que falou com ele: Quem são meus irmãos? Em seguida, ele estendeu a mão em direção aos seus discípulos e disse: Vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Sim, todo aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui é o texto da Bíblia, que na versão que o Internet utiliza. Tem algumas considerações aqui interessantes na nossa primeira olhar. E aqui entra uma situação que eu não estou muito acostumado, mas que é muito comum em igrejas pentecostais, neopentecostais, que é a questão de possessão demoníaca, pessoas que são possessas e depois são libertas por Jesus e tudo mais, né? No nome de Jesus. E aqui ele fala quando um espírito imundo sai do homem, vagueia, procura um lugar para descansar. Isso não faz muito da parte da nossa cultura, principalmente aqui no sul do Brasil. A gente não tem muito forte isso aí, não. Mas para a época de Jesus, parecia haver essa questão da espiritualidade, de demonologia, enfim, de demônios que vagavam. Aí ele diz que quando sai, ele volta e retorna, encontra a casa vazia, então ele chama mais 7 espíritos. 7 é um número de plenitude, um número simbólico, que alguns estudiosos entendem ser número de plenitude. E assim, é um senso comum, né? Não tem uma base bíblica forte quanto a isso, mas o senso comum que eu já ouvi falar é tipo assim, pô, a pessoa que uma vez estava endemoniada, foi expulso o demônio, se ela não aceitar a Jesus, para que o Espírito Santo venha habitar no seu espírito, acontece que ela fica então é, vulnerável para que novamente seja possessa. E não só isso, que o demônio que a possuía traga mais outros demônios juntos. Isso era um consenso assim, que eu via falar e tudo mais. Se de fato é assim, não sei. Mas aqui, esse texto talvez seja a base que eles falam para que isso ocorra, porque dá essa margem. Provavelmente no contexto cultural da época de Jesus, aí a gente precisaria se aprofundar um pouquinho mais, era assim que era tratada a situação. Ele ali falando então sobre essas questões, porque se a gente lembrar das nossas leituras anteriores, Jesus vem sendo acusado de ser partícipe, fazer
conchavos com Bezebu, que ele expulsava demônios por Bezebu e tudo mais, é dentro de um contexto aqui de demonologia, a gente poderia afirmar. Ele fala do sinal de Jonas, e agora aqui o Kenneth Hart não vai focar nessa questão muito de possessão, de demoniados, mas sim daquilo que Jesus entende como parte da sua família espiritual. E é nesse sentido que a gente vai tentar caminhar agora. O Kenneth Wright afirma assim: essa história ilustra muito bem o ponto que Jesus está apresentando. Para ser genuíno, uma mudança precisa ser duradoura. Ela não falava apenas de indivíduos, mas de toda uma geração de pessoas, seus contemporâneos, o povo que ouvia sua pregação e via o que ele estava fazendo. Em que sentido eles precisavam mudar? Bem, houvera em anos anteriores várias tentativas de se proceder a um reavivamento, uma renovação no judaísmo. Aqui ele está pegando mais uma questão, tanto cultural como política, dessa situação de você expulsar alguém e limpar a casa, e depois essa casa, entre aspas, fica vazia e outra pessoa vem, ou um demônio vem e culpa com mais 7 espíritos. Ele diz que algo precisa ser feito. Quando algo muda, algo precisa ter realmente uma mudança relevante. Mas ele traz um pouco para o contexto político. Ele fala aqui, o Kenneth Wright, de Judas Macabeu, que 200 anos antes da época de Jesus fez uma revolta contra o Império Romano. E ali havia dois grupos que viviam naquela época tanto quanto viviam na época de Jesus, que eram os fariseus, e começaram como um grupo de pressão que tentava fazer o povo observar a Torá. E havia os essênios, que era uma seita ainda mais rigorosa quanto a usos e costumes de ascetismo, de separação da sociedade secular para uma sociedade religiosa. E é nesse contexto, então, que Jesus está vivendo, e é nesse contexto que o Kenneth Wright entende que Jesus está falando sobre demônios ali. Ele usa, que eu sublinhei no texto do Kenneth Wright, ele usa o perigo da nova possessão para fazer um comentário contundente no fim da discussão sobre de onde provém o poder dele, sobre o perigo que seus conterrâneos corriam. Eles haviam passado por todo tipo de reforma, mas a não ser que a casa tenha um novo habitante, os demônios expulsos retornarão culpados de outros. Arrogância, violência, ódio, trevas, às vezes mascarados de obediência à vontade de Deus, todas essas coisas viriam a destruir tudo. Jesus os incitara a se arrepender de tudo isso e aceitar o seu caminho no reino, mas eles não aceitaram. Agora a gente vai para a segunda parte, quando Jesus fala da questão da família dele. E eu vou tentar lembrar quando eu trabalhei um pouco também sobre a Sagrada Família de Jesus. O Evangelho de Marcos, na passagem similar a essa, conta que a família de Jesus estava ansiosa em relação à sanidade dele. Quer dizer que sua mãe e seus irmãos estavam preocupados com relação àquilo que Jesus estava dizendo e fazendo, se ele estava batendo bem das ideias. Parecia que ele estava enlouquecendo. Sem dúvida, parece que Jesus entende a presença dele como uma distração, uma interrupção da sua obra. Em relação aos seus discípulos, estes estão fazendo a vontade de Deus, declara Jesus, ao ouvir o ensinamento dele sobre o reino. Por isso, eles são sua verdadeira família. É que a gente precisa tomar cuidado quando a gente lê apenas um texto, sem entender todo o contexto geral ao qual Jesus está falando. Quando Jesus fala a respeito, e eu vou repetir aqui no que diz o Evangelho: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, referindo-se aos seus discípulos. Era na questão de uma vida espiritual, de que quem realmente seguia ele, seguia a vontade de Deus, fazia parte da sua família. Vale lembrar que certa feita Jesus, ao expulsar um endemoniado em Gedara, endemoniado ou Gazareno, dependendo da tradução, esse pessoa, uma vez liberta, queria ir com Jesus, queria ir testemunhar com Jesus para onde que Jesus fosse. E ele diz assim: não, tu volta para a tua casa, volta para a tua família, dá o testemunho lá. Então Jesus não é contrário à família de ninguém. O que ele apenas está querendo dizer é que a verdadeira família espiritual e da fé é formada por aqueles que creem nele. Mas ele não a repele, ele não, como se fala, diminui a família que nós temos. Então somente ressignifica essa família
para algo sublime e maior, dentro de uma família, dentro de um contexto de fé. Tanto é que quando Jesus, toda a história da vida de Jesus, quando ele era criança, ele era obediente, ele crescia em graça, sabedoria, estatura diante dos homens e diante de Deus. E era lhes obediente em tudo, aos seus pais, a Bíblia diz. Então, Jesus havia um respeito em relação à sua própria família. Quando Jesus está sendo crucificado, sua mãe está aos seus pés, junto com o discípulo amado. O relato do Evangelho de João diz que Jesus falou para o discípulo: aí está tua mãe, e para a mãe dele, aí está teu filho. Então, para o discípulo, ele diz, para João, ele diz: cuide dela como se fosse sua mãe. Então, Jesus tinha um cuidado também em relação aos discípulos, em relação à sua mãe. Só para nós reforçarmos que Jesus, sim, ele amava a sua família, tanto quanto nós devemos amar a nossa família, mas dentro de um contexto maior de ressignificação da família espiritual de fé, Jesus eleva essa questão de pertencimento comunitário, para deixar bem claro isso. Por isso que ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E assim nós terminamos mais uma parte do Lendo os Evangelhos com o N.T. Wright, Mateus para Todos. Obrigado pela tua participação. Eu espero que você viva em paz com a sua família. É da onde que você veio, é onde que você estabelece suas raízes, e que dentro da oportunidade que Deus te dá de vivenciar também a família de fé, viva ali com todas as suas forças, com todo o seu amor, com todo o seu carinho e dedicação também. Um abraço, fica com Deus, e na próxima leitura nós vamos entrar e ver a parábola do semeador. Até lá.